Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1. O objetivo deste vídeo aqui é continuar dentro do tópico estabilidade de painéis reforçados, na verdade, análise simplificada, né, de estabilidade de painéis reforçados, e a gente vai tentar de alguma forma finalizar, né, esse tópico com este vídeo, tá? Então, vamos fazer um breve comentário sobre painéis curvos e também um resumo sobre a análise pós-flambagem, né? Como a gente, né, faria uma, uma medida de resistência, né, de uma dada situação de painel que flambou. Tá? Então, no caso dos painéis curvos, na forma de setores cilíndricos ou cascas simples curvatura, quando submetidos a fluxo de cisalhamento, possuem maior resistência à flambagem que os painéis planos com as mesmas dimensões externas. Novamente, a teoria da estabilidade elástica das cascas, onde se enquadram os painéis curvos, apresenta complexidade que extrapola aqui a questão, né, do nosso curso, do contexto do nosso curso. De forma sucinta, né, a relação que permite o cálculo de tensão de flambagem dos painéis curvos pode ser expressa pela soma da parcela relativa à flambagem do painel plano, né, de mesmas dimensões externas, mais uma parcela envolvendo o segundo parâmetro, né, K1, né, e um fator que contém o raio de curvatura do painel em seu denominador. Em termos, né, de cálculo rápido, né, quando não houver disponibilidade de ábaco que permita uma melhor estimativa, né, para o K1, recomenda-se o valor de 0,1. Tá? Agora a gente vai para o ponto da análise pós-flambagem. Tá? Então, a ocorrência da flambagem numa célula de um dado painel reforçado, ele pode comprometer seriamente a resistência do conjunto pela redistribuição de esforços a ele associada. Né? Porque quando a gente perde, né, a capacidade de transmissão de força compressiva numa dada direção, o que se transmite na outra direção, por exemplo, que é a tração, ela vai aumentar. Né? E aumentando-se aí o estado trativo naquela outra direção, né, perpendicular à direção de enrugamento, de flambagem, a gente pode, né, ultrapassar aí os limites de resistência, né, do material. Então, uma estimativa desta redistribuição pode ser importante para a realização de um projeto seguro, no qual, mesmo apresentando flambagem de algumas chapas, a estrutura passa a suportar uma nova configuração de esforço sem comprometer a integridade global. É o que acontece no experimento lá, né? O experimento que eu falei no vídeo anterior. A gente coloca uma carga que a gente não supera o limite lá do material, a gente obedece à referência lá da empresa fabricante do experimento, a gente flamba o painel, né? Não existe nenhum problema ali de ruptura, né? E aí, quando a gente retira o carregamento, a gente volta à configuração, né, inicial do corpo de prova. O tema aqui é introduzido, a gente vai fazer uma análise, né, de uma longarina de asa, mostrada na figura do próximo slide, e a gente vai aproveitar no momento síncrono essa própria estruturação aqui, né, de apresentação para resolver um exemplo. Tá? E idealizada na sua dimensão longitudinal como painel reforçado. Na mesma figura, dois estados de tensão são representados, cada um deles comum a todas as células, e existente em duas situações distintas. O de cisalhamento puro, que é a situação antes de ocorrer a flambagem, e o estado de tração simples após a flambagem. Por quê? Né, quando a gente, né, esse é o estado de cisalhamento puro, que a gente sabe que nessa direção aqui, ó, né, a 45 graus, eu vou ter um estado trativo e nessa outra direção, um estado compressivo. Então, se flamba, né, o estado compressivo, né, aqui, eu acabo perdendo essa condição e a gente fica, né, na situação pós-flambagem com o estado de tração diagonal, né, que é um fenômeno, né, da análise pós-flambagem. A intensidade da tensão de cisalhamento na situação pré-flambagem é determinada por equilíbrio da força P aplicada pela relação. Né? Isso daqui não é carga
né, sobre área, né, para essa situação aqui. Né, é o que a gente vai fazer, né, faz o equilíbrio aqui, a gente sabe que o que vai estar atuando aqui como fluxo é P, e aí a gente divide isso daí pela área, né, da seção, né, da seção da chapa para encontrar realmente a tensão de cisalhamento. Onde T é a espessura da chapa e XY são as coordenadas segundo a direção longitudinal e transversal à longarina, respectivamente. Nesta mesma situação, toda a flexão é resistida pelos reforços horizontais, superior e inferior, conforme indicado na figura, né, do próximo slide, porque a gente já sabe que esse painel, né, ele só resiste e transmite o fluxo de cisalhamento, que virou tensão de cisalhamento, né, e os esforços eles resistem à flexão, tá, que é o que ele coloca aqui, tá, esses reforços aqui. Né? E para a situação, esse reforço está sob tração e esse daqui sobre compressão. Na situação pós-flambagem, o estado de tensão na chapa se altera para um regime de tração simples, como indicado na figura. Né? E se a gente volta para o sistema XY, a gente pode relacionar esse estado tensional aqui no sistema XY, tá? Original aqui, ó, né? Original aqui, em função desse sigma T a partir das relações clássicas que a gente tem de transformação de tensão. Tá? E aí a gente consegue esse conjunto aqui de expressões. Tá? As forças resistidas pelos reforços horizontais se alteram em função da nova condição de equilíbrio, que deve ser verificada. Então, a figura do próximo slide ele me mostra esse conjunto de forças envolvidas na situação pós-flambagem. Então, nessa situação aqui, ele aparece aqui, né, o estado tensional agora com essa componente normal, que não tinha aqui, né, nessa situação. Né? Aqui só tinha o cisalhamento. Perfeito. E aí, do equilíbrio de forças, a gente tem essas expressões. Né? Por outro lado, o σy atua em planos horizontais, né, da alma da longarina e acabam introduzindo flexão nos reforços, né? Que é essa configuração que a gente vai ver aqui. Nos reforços horizontais, conforme ilustrado nessa figura daqui. Isso daqui a gente vai detalhar um pouco melhor nos momentos síncronos. Perfeito. Os reforços horizontais podem ser assimilados como vigas contínuas engastadas, né? Vigas contínuas apoiadas nos reforços verticais e submetida à força uniformemente distribuída de σy vezes o T. Né? Os reforços não são vigas engastadas, são vigas contínuas apoiadas. E aí os momentos fletores junto às ligações com os reforços verticais pode ser estimado pela relação clássica, né? Que fornece o momento de engaixamento perfeito da viga biengastada de vão L, que é dado por isso daqui. E o momento no meio do vão em cada célula pode ser estimado pela metade do valor determinado pela expressão 15. Por sua vez, os reforços verticais eles recebem as forças de compressão definidas pelas resultantes das forças σyt em cada célula correspondente à reação de apoio da viga contínua. E a relação seguinte representa o valor dessa força, ou seja, o quanto vem para esses reforços aqui verticais. Então, o que ele comentou é justamente isso. O surgimento desse σy me faz, né, que esses reforços aqui eles acabem, né, não trabalhando na situação pós-flambagem, né, não trabalhando simplesmente a tração e compressão, ele se comporta agora como uma viga em flexão. E aí, esses reforços verticais aqui, eles têm essa força agindo, né, compressiva, né, na situação pós-flambagem dada por essa expressão. Aos reforços verticais cabe ainda uma análise de estabilidade, porque eles vão estar comprimidos, né? Porque a depender da força F, poderá ocorrer a flambagem dos mesmos. De grosso modo, para fins dessa análise, os reforços podem ser entendidos como colunas biarticuladas comprimidas, o que é razoável, né? Quando a dimensão L for maior do que a dimensão A, logo L algo como L maior que 1.5A. Caso contrário, uma relação sugerida na bibliografia para a definição do comprimento de flambagem é essa daqui.
Então, deve-se alertar que o regime de cisalhamento puro admitido no modelo simplificado para análise da chapa pressupõe a indeformabilidade dos reforços, o que é razoável no regime pré-flambagem, né? A deformabilidade dos reforços invalida, em parte, aquela hipótese e tem como consequência mais significativa uma alteração no valor do ângulo alfa, segundo o qual se alinha a tensão sigma t na situação, né, pós-flambagem lá, da tração diagonal. Tal ângulo inicialmente seria de 45, né, tem seu valor melhor estimado pela seguinte relação sugerida pela bibliografia, tá? Onde a H diz respeito à área da seção transversal de reforço horizontal e a V a área de seção transversal do reforço vertical, tá? Então, no momento síncrono, a gente vai fazer uma aplicação sobre isso e detalhar um pouquinho mais sobre essas expressões, tá? Que aqui a gente, resumidamente, apresentou no vídeo, tá? Então, até o próximo vídeo.